Fala, fera! Ou falem, feras! Uma abençoada quarta-feira para você, para sua família, fera! Tô chegando já, ó, cedinho, 7 horas da manhã, sempre ligado e conectado com Goiás aqui no Fala Fera, canal criado para você que é apaixonado pelo Goiás, apaixonado pelo Verdão. Aqui o papo é reto, direto de Esmeraldino para Esmeraldino, né, galera? Para quem não fez inscrição, faça a inscrição no canal, não paga nada, é na faixa. E ative o sininho aí, viu? Para ser informado, notificado de vídeo novo no Fala Fera. Se possível, fera, compartilhe o canal com seu amigo Esmeraldino, tá? Com seu parente Esmeraldino, beleza? E aí, né, nesse primeiro vídeo dessa quarta-feira, né, a passagem bíblica, Salmos 42, 11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, é Deus meu. Salmos 42, 11, né? Palavras do Senhor, graças a Deus. Pessoal, e em nome da Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, acesse vedacil.com.br, a Vedacil que é parceira do Goiás Esporte Clube, é parceira do nosso Verdão, em nome da Vedacil, a sessão de abraços e saudações esmeraldinas a uma legião de esmeraldinos do Fala Fera, né? Um abração ao Leon Diniz, né? Também ao Norton, ao João Horácio, ao Gilberto Barros, ao Edson Moura, ao Francinaldo Reis, ao Brás Ferreira, né? Também ao Rosivaldo Cruvinel, ao Dércio Pereira, ao José Divino da Gameleira, ao Humberto Pereira, ao João Teodoro Reis, ao Túlio Maurício, ao Criatório, né, Sapucaia. E esse perfil, ele é sócio proprietário do Goiás, né? E aí manda o seu nome, fera. O Criatório Sapucaia, sócio proprietário do Goiás. Um abraço ao Saulo José, ao Edmundo Dornelas, ao Gerson de Souza, ao Antônio Leite, ao Humberto Pereira, ao Randal Gomes, ao Wilson Maria, ao Edilson no setor Jaó, ao Emerson Guilherme e também a Luiz Helena. Pessoal, e aí? Na manhã de hoje, tá? Tem treinamento, daqui a pouco, 9 horas, no CT, o Mancini vai dar sequência, né? À preparação do Goiás, visando esse jogo de sábado, estádio Olhe Pinheiro, à noite, 6h30, o compromisso contra a equipe do Coritiba, lembrando que ontem à tarde foi iniciada a preparação do Goiás. E aí, conforme eu prometi para vocês, né? Íamos ter a coletiva do Lucas Andrino, após a vitória do Goiás em cima do Avaí, né? Após a coletiva do Mancini. E aí, eu perguntei para ele, né? O que vocês levantam para mim aqui. Situação do Brian, de reforços, dos gringos e por aí vai. Posições. Então eu vou trazer a resposta do Lucas Andrino aqui no Fala Fera e após ele eu voltarei com outras do Goiás. Janela já de junho, a sua intenção é dar reforços para o Mancini. Além do meia, tem alguma outra posição em pauta? Um segundo ponto contigo, foi na reunião do Paulo Rogério na quarta-feira passada, foi levantado que o Goiás estava monitorando 2 gringos sul-americanos, meias. De fato, temos negociação com gringos nesse momento, né? E um outro ponto, Brian, de fato, assinou pré-contrato, Brian, e chega já de repente no meio do ano? Oi, André, boa noite. Boa noite a todos os torcedores, boa noite a todos que estão aqui presentes. Claro que nessa janela nós temos que nos movimentar dentro do mercado. Eu já venho conversando isso com o professor Mancini, com a análise de mercado, com o Eduardo Gerente, né, com todos que nós que estamos no departamento de futebol do Goiás. A gente entende que existe sim a necessidade da chegada. A gente confia muito no nosso elenco. O nosso elenco, você sabe, você está sempre, toda semana no clube, no CT. Eu sempre digo que o nosso elenco ele é muito forte, mas é óbvio que tudo aquilo que chegue para somar dentro das nossas condições, obviamente, a gente monitora dia a dia o mercado. Eu sou um cara que me cobro muito quanto a isso. E sim, a gente
tem na verdade, um jogador estrangeiro, um gringo, que a gente está monitorando já tem bastante tempo. É um jogador, né, que todos nós da comissão, quanto a diretoria e análise de mercado também já conhece o atleta há bastante tempo. É um atleta que nós estamos olhando com muito carinho. A situação do Brian é claro para todos que é um jogador que o Goiás já monitora tem um tempo, mas o Brian tem um contrato em vigência, né, e ele está exercendo o trabalho nesse clube onde ele tem o contrato. Ele já está em período de possibilidade de assinar um pré-contrato, né? Então, o nosso dia a dia, além de cuidar de todos os departamentos, a janela que está chegando, tem uma janela de poucos dias, depois tem mais uma, né? Ela está sendo muito bem monitorada, o torcedor pode ter certeza que tudo aquilo que a gente entender como carência do Goiás, nós estamos acompanhando dentro do mercado, né? Eu me comunico muito também com o Leonardo Pacheco, né, com o Conselho de Administração, até para entender também um pouquinho da parte financeira, que é uma coisa que eu como responsável pelo futebol, tenho que respeitar, né? Na minha carreira toda, eu nunca fui de fazer loucura. Eu acho que aquilo que nós temos que fazer é aquilo que a gente é capaz de honrar, né? Então, mas a torcedor pode ter certeza que alguns atletas vão chegar e nós vamos complementar esse elenco nosso, que na nossa opinião, já é muito forte. O Brian, a questão do pré-contrato, é difícil a gente falar, porque quando o atleta ele entra no período de possibilidade de assinatura, nós temos que lembrar que esse atleta está defendendo ainda uma outra equipe. E eu não vou aqui entrar nesse assunto, André, peço desculpa, porque realmente eu tenho que respeitar enquanto ele está lá, né? Ele tem um compromisso lá, a torcida de lá tem um carinho com o atleta, é um atleta muito importante para a equipe, então eu vou me manter quanto a isso em sigilo, até para não atrapalhar. Muito bem, aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. E aí, galera, eu quero comentar a fala dele, claro, trazer mais informações do Goiás nessa manhã aqui no Fala Fera, mas só um detalhe, hein? A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, ela vai sortear uma moto 0 km. E aí, você quer concorrer ao sorteio da moto 0 km? Basta você fazer compras na Center Pisos, tá? A cada R$500 você ganha o cupom. Comprando R$1.000, ganha 2. Comprando R$2.000, ganha 4 cupons, tá? E aí você preenche na hora lá e já deposita na urna da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanato de Goiás. Então ela vai sortear essa moto 0 km. Pessoal, então através da resposta do Lucas Andrino, ficou clara a situação do meia, né? Ele tá buscando esse meia para o técnico Wagner Mancini com relação a outras posições. Eu não tive essa impressão não, tá? Que de repente ele esteja buscando reforços em outras posições. A questão do Brian. Se ele falou que o Brian tá lá no CSA, tá jogando no CSA, que ele não poderia falar sobre a questão do pré-contrato, então eu entendi nas entrelinhas que o Brian assinou com o Goiás. Porque se não tivesse assinado, o Lucas Andrino falaria: não assinou. Não assinou. E pronto. Agora, como o Brian está no CSA e ele não quer expor isso oficialmente, então, para mim, nas entrelinhas, ficou claro que o Brian assinou pré-contrato com o Goiás, tá? Que o Brian assinou pré-contrato com o Goiás. Lembrando que ele tem vínculo com o Goiás até o final do ano com o Ele tem vínculo com o CSA até o final desse ano. E aí o pré-contrato seria para ele se apresentar no Goiás no ano que vem. Então fica a expectativa para ver se realmente aí pinta um acordo entre Goiás e o próprio CSA e o Brian podendo pintar no Goiás já nessa janela do meio do ano, né? O meia lá do CSA, beleza? Estamos de cá antenados à questão desse meia gringo sul-americano, né? Esse meia gringo sul-americano que poderá pintar no Goiás. Vamos ficar atenados também à situação do Lovati. O Lovati ontem se apresentou, né? A princípio não é necessário o exame de imagem no Lovati.
Mas vamos aguardar para ver se ele vai treinar normalmente na manhã de hoje, da quinta-feira e também na sexta-feira, e consequentemente ficando à disposição do Mancini para o jogo de sábado contra o Coritiba às 6h30 da noite. E para quem não viu a live de ontem à noite, tá? Eu prometi, se o Goiás ganhasse do Avaí, eu já ia, né, fazer aqui a entrega dessa camisa GG autografada, tá? GG autografado oficial do Goiás, beleza? E qual foi o desafio que eu lancei ontem na live? Sábado agora, lá no estádio Ailê Pinheiro, hein, galera? Goiás e Coritiba. O primeiro torcedor que me vê lá no estádio, fala, ó, fera, eu quero ganhar a camisa. Aí eu já vou entregar a camisa. Já faço o vídeo entregando a camisa pra ele. O primeiro torcedor que me vê lá no estádio Ailê Pinheiro no sábado, já dá o grito, André, camisa é minha. E aí eu corro até ele no alambrado. Eu corro até ele no alambrado, tá? O jogo é 6h30, os portões serão abertos 4h30, 2 horas antes, né? 4h30. 4h30, de repente, já é o horário que eu tô saindo da cabine e já indo pro gramado. Tô dando a dica. Então, fique antenado. Se porventura chegar ali 1, 2, 3 de uma vez, qual que é o critério? Vou dar camisa pro torcedor mais velho, tá? Pro mais velho. Beleza? Pro mais velho. Aí mostra a identidade, aí prova que é o mais velho, ganha a camisa. Beleza? Galera, a princípio, nesse início de manhã, são essas informações. E aí, eu quero voltar, tá? Com um vídeo aí da hora do almoço aqui no Fala Fera, trazendo atualizações da hora do almoço no Goiás aqui no Fala Fera, beleza? Boa quarta-feira, abençoada quarta-feira para você e para sua família. Seguimos de cá, antenados com o nosso Goiás, antenados com o nosso Verdão. Fera!